Muito bem, graças a Deus, graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O pastor Jonas Sérvio começa mais uma edição do programa Viva em Cristo. Que a paz do Senhor esteja sobre a tua vida, que haja as ricas e maravilhosas bênçãos do Senhor sobre a tua vida, sobre a tua família, sobre os teus negócios, sobre a tua saúde. Amém? Onde quer que você esteja agora, nos assistindo, que haja a bênção do Senhor sobre a tua vida. Já já o pastor Jonas vai trazer uma breve ministração da palavra do Senhor. E antes eu quero te convidar a estar conosco ali na Igreja Viva em Cristo, na rua Carlos Alberto Browne, número 29, no final ali da Monte Líbano, começando ali a subida para o bairro das Brownes. Você acha ali a Igreja Viva em Cristo. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda, você é meu convidado, você é minha convidada, você que está afastado, você que está afastada do caminho do Senhor. Volte, dá tempo, né? Eu costumo dizer, eu era diácono, você não era, você continua sendo, você só não está exercendo a função. Eu era presbítero, não, você continua sendo, você só não está exercendo a função. Volte. Eu cantava, não, volte a cantar. Eu era instrumentista, volte a tocar o seu instrumento em louvor ao Senhor, ok? Dá tempo, o Senhor ainda não voltou para arrebatar a sua igreja, dá tempo de você voltar e fazer tudo aquilo que o Senhor estabeleceu para que você fizesse na obra e no reino dele. Amém? Então, Rua Carlos Alberto Browne, número 29. Dias de culto, sexta-feira, é a sexta-feira da vitória, às 19h30. Deus tem nos abençoado grandemente através da sua palavra e através do seu Espírito. Sexta-feira, às 19h30, você é meu convidado, você é minha convidada. E aos domingos, um pouquinho mais cedo, às 19h15, o pastor Jonas começa ali orando, clamando ao Senhor, e é um grande culto de louvor e de adoração. Amém? É indispensável o uso da máscara, ok? E quando você ingressa ali na Igreja Viva em Cristo, você se passa pelo processo de higienização com álcool em gel e você vai ter ali um local para você se acomodar juntamente com a sua família. Amém? Nesse momento de pandemia, nós temos ali os devidos cuidados para receber você da melhor maneira possível. Amém? Mas graças a Deus, daqui uns dias eu tenho certeza, o Senhor vai passar esse momento e nós vamos poder fazer tudo aquilo que fazíamos antes e com mais excelência. Não é abraçar o teu irmão, apertar a mão do teu irmão, ainda de uma forma mais excelente. Ok? Mas por enquanto nós estamos trafegando de acordo aí com as orientações, né, das autoridades competentes que nos instrui dessa maneira, ok? Então, sexta-feira às 19h30 é a sexta-feira da vitória e domingo, um pouquinho mais cedo às 19h15, venha participar conosco de uma de nossas reuniões, sermos ministrados pela Palavra de Deus, pelo Espírito Santo do Senhor. Rua Carlos Alberto Browne, número 29, é fácil, é no centro da cidade, final da Monte Líbano, começando a subir para o bairro das Brownes. Amém? Deixa eu ler para você aqui um texto que eu separei hoje na Palavra do Senhor, que se encontra na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, ok? Capítulo de número 4, né? Falando da nossa fé, usando aqui o exemplo de Abraão, né, chamado o pai da fé, que agiu por fé, foi abençoado pela sua obediência e fé ao Senhor, ok? Capítulo 4, versículo 17 da carta do apóstolo Paulo aos Romanos, diz assim a palavra do Senhor: como está escrito, por pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu, a saber Deus, o qual vivifica os mortos e chama as coisas que não são
como se já existissem. Amém? Então, você que me assiste, o apóstolo Paulo aqui está usando, né, o exemplo de Abraão, chamado o pai da fé, né, quando Deus lá atrás, lá na antiga aliança, aliás, antes da antiga aliança, né, antes de Deus estabelecer a lei para Moisés, Deus já havia chamado a Abraão, não é, para que fosse pai de uma grande nação. No caso, pai da nação de Israel, que está aí até os dias atuais. Mas o que eu quero trazer para você é que quando Deus chama Abraão, e ele ainda tinha o nome de Abrão, depois Deus muda o nome dele de Abrão para Abraão, né? Pai de multidões, pai de muita gente, né? Deus chama um homem com 75 anos de idade, esposo de uma mulher estéril, não é isso? E você depois pode conferir lá em Gênesis, no capítulo 12, quando Deus chama a Abraão para aquilo que Deus iria fazer na vida dele. Depois você verifica no livro da Gênesis, no capítulo 12. É o que eu estou te falando aqui no Novo Testamento, Paulo, não é? Endossando, retificando aquilo que Deus havia proposto a Abraão. E quando Deus chama então a Abraão, né, e eu repito, um homem de 75 anos, casado com uma mulher estéril, e manda ele sair da sua terra, da sua parentela, e ir para um lugar que Deus ainda havia de falar onde era. A Bíblia nos diz, nos relata, que Abraão obedeceu, né? Ele foi uma decisão de fé em obedecer a Deus, em obedecer ao Senhor. Por isso Abraão é chamado do pai da fé, né? Para que nós possamos assim enxergar em Abraão, né, um exemplo de fé, um exemplo de obediência ao chamado de Deus, à voz de Deus, né, à palavra de Deus. E Abraão, ele obedece a Deus, vai fazer aquilo que Deus havia designado para ele. E para encurtar, quando Abraão completa 100 anos de idade, Abraão é agraciado e Sara, né, por um filho chamado Isaque. E ali começa, não é, a multiplicação daquele homem, uma idade avançada, casado com uma mulher estéril, mas que através da obediência da fé e da mão de Deus sobre a vida deles, por assim dizer, eles começam a viver as promessas, começam a viver aquilo tudo chamado que Deus havia designado para as suas vidas. Mas por que isso foi possível? Primeiro, porque Deus é fiel para fazer tudo aquilo que Ele cumpre, fazer tudo aquilo que Ele promete, melhor dizendo, nas nossas vidas, para cumprir tudo aquilo que Ele nos prometeu. Primeira coisa, Deus é fiel para cumprir aquilo que nos prometeu. Segundo, que Abraão obedeceu. Terceiro, que Abraão caminhou por fé. Quarto, que o resultado da fé, ela passa a ser vivenciado na vida daqueles que acreditam. Então, primeira coisa, você que me assiste, é que Deus é fiel sobre a tua vida. Deus, ele não perdeu o controle de nada. Deus está do mesmo jeito, conforme sempre esteve durante a eternidade. Deus, ele continua sendo fiel. E se nós tivermos um coração obediente, um coração de fé, diante desse Deus maravilhoso, com certeza Deus se encarrega de trazer nas nossas vidas tudo aquilo que Ele nos prometeu, tudo aquilo que Ele tem para cada um de nós. Em primeiro lugar, é lógico, nós precisamos buscar a nossa salvação em Jesus Cristo. Não é isso que nós temos que fazer no tempo da nossa vida, enquanto estamos aqui, não é? Raciocinarmos, pensarmos
de uma forma racional, na presença de quem nós vamos passar a nossa eternidade. A Bíblia nos aponta que o melhor para mim e para você é passarmos a nossa eternidade na presença de Deus. Isso é o principal. O Evangelho de Jesus Cristo, não é? Tem como tema principal o quê? Apontar a nossa salvação. Nós estamos perdidos nesse mundo sem o Senhor na nossa vida, sem a presença de Cristo na nossa vida. Mas uma vez que nós tomamos a decisão de recebê-lo como Senhor e Salvador das nossas vidas, nós asseguramos a nossa eternidade na presença de Deus e caminharmos em obediência à sua palavra, aquilo que Ele nos orienta. Então a primeira coisa, não tem mensagem mais sublime do que a mensagem da salvação. A mensagem que Cristo morreu, se entregou pelos nossos pecados, pagou para me resgatar, para te resgatar e colocar a minha vida e a sua vida na presença do Pai. Amém? Mas é preciso entender que Deus é um Deus de promessa, que Deus é um Deus que cumpre aquilo que fala conosco, que Deus é um Deus fiel para manter a sua palavra de pé sobre a vida daqueles que obedecem. Então é importante que eu e você andemos em obediência na palavra do Senhor, andemos em obediência ao Deus da palavra. E Deus não perdeu o controle de nada, conforme eu estava dizendo. Deus é fiel, Deus é infinito. Deus é infinito, né? Um atributo incomunicável de Deus, Ele é infinito. Nós precisamos entender isso. Deus, Ele não falha, Deus, Ele não muda, Ele é imutável, é outro atributo incomunicável de Deus. Deus, Ele não muda, Ele é imutável. Ele continua sendo o mesmo Deus, aquele mesmo Deus que chamou Abraão ali no capítulo 12 de Gênesis, e que o apóstolo Paulo diz que Abraão obedeceu e por isso foi chamado pai de muita gente. Aquele mesmo Deus, Ele continua fiel. O apóstolo Paulo diz que Deus, Ele é tão maravilhoso, Ele é o Deus do sobrenatural, que Ele chama as coisas que não existem como se já existissem na nossa vida. Então Ele é o Deus do impossível. Ele é o Deus que está numa atmosfera, por assim dizer, infinita, muito mais elevada que o nosso plano, que nós vivemos. Então, me resta e te resta, né, se cabe essa palavra, acreditarmos no Senhor, obedecermos ao Senhor e termos fé que o Senhor, Ele é fiel sobre a nossa vida, caminharmos em obediência, em retidão, na sua palavra. E Deus, Ele se encarrega de fazer a parte dEle, Deus, Ele se encarrega de cumprir aquilo tudo que nos prometeu, para o nome dEle ser exaltado e glorificado através das nossas vidas. É muito bom servir a um Deus maravilhoso. Primeira coisa, Deus não mudou, Deus continua o mesmo. Segundo, é que Abraão, ele creu, ele obedeceu. Deus manda ele sair de uma situação que ele estava, né, da sua casa, da sua parentela, com a sua esposa, com aquilo que ele possuía, e ele obedeceu. Obedeça ao Senhor. Importa, né? Obedeça ao Senhor. Ah, pastor Jonas, mas existem muitos maus testemunhos hoje. Existe. Eu concordo com você, e maus testemunhos existem em todas as esferas da sociedade. Não é isso? Então, se for assim, se nós pegarmos isso de uma maneira global, você vai ter que se isolar dentro da sua casa, e eu também, e não fazermos mais nada de coisa alguma. Mas o que nós fazemos? Nós procuramos fazer e viver e estarmos, né, aonde nós vemos os melhores testemunhos. Ah, mas tem muito isso e muito aquilo. Tem sim, até porque a Igreja de Cristo, ela é composta de seres humanos, e ser humano
é complicado, não é isso? Ser humano é complicado, eu sou complicado, você é, todo mundo é, ok? Nós temos as nossas complicações, tá? Mas não impede que Deus venha nos abençoar. Nós achamos, porque nós somos complicados, Deus não vai agir na nossa vida? Não. As nossas complicações humanas, elas não impedem o agir de Deus, desde que caminhemos na presença dEle com obediência, com fé, crendo naquilo que Ele tem para cada um de nós. Abraão entendeu dessa forma, ele creu, ele obedeceu à voz de Deus na vida dele e foi em obediência, caminhando naquilo que Deus havia prometido para ele. E repare que durante o tempo da promessa até o cumprimento, passaram-se 25 anos. Então, é preciso ser perseverante. Nem sempre aquilo que Deus tem para mim, tem para você, vai acontecer no dia seguinte. Existe um tempo de maturação para aquilo realizar-se na nossa vida. Mas vai acontecer, porque Deus é fiel, porque nós cremos na palavra de Deus, porque Deus se encarrega de cumprir aquilo que prometeu na sua palavra, porque Deus ele é um Deus que não muda, porque nós estamos crendo, caminhando, perseverando em obediência à sua palavra, com fé no Deus da sua palavra. E pela palavra de Deus não tem como dar errado, eu sempre digo isso, pela palavra de Deus não tem como dar errado. Então, passaram-se uns 25 anos, né? A questão é que às vezes nós somos o quê? Imediatistas, né? Nós queremos a bênção de Deus para ontem. Nós queremos que Deus faça algo na nossa vida para ontem e nem sempre Deus faz dessa maneira. Deus tem o jeito dele, Deus tem o tempo dele, Deus tem a forma dele, Deus tem a fórmula dele. Então, às vezes nem vai acontecer do jeito que eu imaginei, mas Deus tem um jeito de trazer na minha vida. Deus tem um jeito de trazer na tua vida. Né? E eu não estou pregando aqui facilidade, porque facilidade não existe. Não caia nessa. Não existe facilidade. Mas existe possibilidade. Foi o Senhor Jesus mesmo que disse: tudo é possível aquele que crê. Então, facilidade não existe, mas possibilidade, com certeza, sempre existiu na palavra do Senhor e sempre irá existir, porque Deus é fiel. Então, Abraão, passaram-se 25 anos e ele é contemplado como filho. Então, Abraão ele precisou esperar o tempo da sua bênção acontecer na sua vida. Você precisa esperar. Às vezes você está desanimado, às vezes você está desanimada porque no natural, nesse plano natural, você não está vendo nada acontecer. Mas o grande lance da fé é justamente isso, é você não ver nada acontecer, mas continuar crendo, né? A fé é o quê? É a certeza daquilo que eu creio, aquela expectação que eu tenho, mas eu não vi nada acontecer, mas eu creio que pode acontecer, porque Deus é que faz. Esse é o grande lance da fé, né? A certeza. Fé é certeza. Mas pastor Jonas, eu não estou vendo nada, nem eu às vezes, mas eu sei que Deus está cuidando. E eu não preciso ver nada para saber que Deus está cuidando e Deus pode fazer acontecer na minha vida aquilo tudo que Ele tem para mim, porque Ele é Deus. Eu sou humano, mas Ele é Deus. O importante é que Ele continua sendo Deus. Mas o senhor não falha, pastor Jonas? Muito. Não é isso? O que é mais fácil na minha vida e na sua? Falharmos. Não é isso? Eu já falei aqui em umas edições anteriores, não existe super-homem, não existe super-crente, isso é um mito que levou muita gente para fora da igreja, né? Por achar que existe o super-crente. Na hora que vem a frustração, na hora que vem a pancada, ele desanima e vai embora, porque ele foi ensinado a ser uma pessoa de pedra, uma pessoa de aço, e isso não existe, querido. Isso é um mito. Ser humano é ser humano, seja ele
devoto de um credo religioso, seja ele não devoto de um credo religioso. É ser humano do mesmo jeito. Entendeu? Então, o grande lance da fé é esse. É que Deus é que se encarrega de fazer. Abraão não tinha como fazer nascer um filho por ele mesmo, a mulher estéril, e ele era de idade avançada, nesse caso aqui. Então Deus se encarregou de fazer acontecer na vida dele. Mas Abraão continuou o quê? Crendo, perseverando. Passaram-se 25 anos. Quantos anos às vezes você está esperando algo em Deus? Continua, persevera. Deus tem o tempo dele de agir na tua vida. Entendeu? Deus, ele é o Deus do sobrenatural. Uma hora dessas aí, Deus pode surpreender, me surpreender. Ele é um Deus de surpresas, né? Para aqueles que creem, surpresas agradabilíssimas. Nosso Deus, ele age dessa forma. Ele tem a hora de agir, o jeito de agir, como agir, né? Ele sabe mexer de uma maneira que vai dar certo as coisas. Ele usa pessoas, ele usa o que tiver que usar. Mas ele abençoa aqueles que obedecem, ele abençoa aqueles que creem, ele abençoa aqueles que perseveram na presença deles, aqueles que ouvem, né, a sua palavra. Abraão ouviu a palavra de Deus quando Deus falou para ele. O segredo da bênção é ouvir a palavra de Deus e colocar em prática. Ele falou, sai da tua terra, da tua parentela. O que Abraão fez? Saiu. Abraão não ouviu a palavra e ficou parado. Ele ouviu e praticou aquilo que Deus estava falando. Jesus falou, lá em Mateus, no capítulo 7, que aquele que ouve a palavra de Deus e pratica é comparado ao homem prudente que cavou bem fundo e edificou a sua casa. E edificou sobre a rocha. E vieram os ventos, e vieram as tempestades, e deram contra aquela casa. Mas ela não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Então, quando nós ouvimos a palavra do Senhor e praticamos a palavra do Senhor, né, nós estamos edificando sobre a rocha. Não nos isenta de ventos, não nos isenta de tempestades, mas a nossa edificação espiritual, ela não cai, porque está sobre a rocha. Pela palavra de Deus não tem como dar errado. Abraão ouviu e praticou. E se nós somos ouvintes e praticantes, Jesus falou que quando nós ouvimos a palavra de Deus e praticamos, nós podemos pedir ao Pai o que quisermos e Ele nos concederia ou nos concederá. Então é preciso ouvirmos a palavra, você que me assiste, ouvir a palavra e praticá-la, porque Deus tem compromisso com a palavra dele. Eu sempre digo isso, lá na Igreja Viva em Cristo, eu sempre digo, Deus tem compromisso com a palavra dele. Deus é fiel para cumprir a sua palavra e nós obedecermos, praticá-la, caminharmos em perseverança. Persevere, caminhe um pouco mais, persevere um pouco mais. Pastor Jonas, mas está difícil. Deus vai vir com refrigério sobre a tua vida. Mas está complicado. Deus vai intervir de uma maneira sobrenatural, se necessário for. Mas eu estou passando prova. Deus tem o jeito dele de te tirar da prova. Eu estou esperando o meu milagre. Deus tem um jeito dele de fazer com que o seu milagre aconteça na sua vida. Eu não aguento mais. Deus vai te dar suporte para você passar por esse momento de adversidade, né? Às vezes o vento está batendo contra você, a tempestade se levantou contra você, mas o Senhor tem cuidado da sua vida. Amém? Não desanime, porque Deus chama na sua vida as coisas que não são como se já existissem. Amém? É o que está escrito na sua palavra. Eu creio dessa forma e te aconselho a crer do mesmo jeito. Amém? Nós já vamos estar orando
E no nome de Jesus, que o Senhor esteja te abençoando, que o Espírito Santo do Senhor faça na tua vida aquilo que eu não consigo, que é testificar a sua palavra no seu coração. Amém, querido? Que Deus te abençoe, meu irmão, minha irmã, você, telespectador que está ligado aí no canal 14, na Nova TV. Eu não posso fazer por você aquilo que você precisa e merece, mas o nosso Deus, Ele pode. Ele está no controle de tudo, Ele não mudou, Ele continua o mesmo. Amém? Obedeça ao Senhor, tenha fé, creia na sua palavra, persevere, que Deus é fiel para fazer acontecer na tua vida tudo aquilo que você tem buscado e tudo aquilo que Ele te prometeu. Amém? Está afastado? Volte. Está afastada? Volte. Dá tempo. Deus está te esperando com os braços abertos, com o coração cheio de bênçãos, né? Com as mãos abençoadoras voltadas para você. Amém? Rua Carlos Alberto Brown, número 29, é o endereço da Igreja Viva em Cristo. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Eu te espero ali, juntamente com os irmãos da Igreja Viva em Cristo, para estarmos juntos, buscando ao Senhor, sendo ministrados pela Palavra de Deus, pelo Espírito Santo do Senhor, ok? Sexta-feira é a Sexta-feira da Vitória, às 19h30. E domingo, um pouquinho mais cedo, às 19h15, é louvor, é adoração. Que o Senhor te abençoe, o Senhor te guarde você, a tua família, tá? Que haja as ricas e maravilhosas bênçãos do Senhor sobre a tua vida. Vamos orar? Pai, graças te damos. Muito obrigado por mais uma edição dessa programação. Nessa hora, Paizinho bendito, eu apresento cada telespectador, cada irmão, cada irmã, cada amigo, cada amiga que tem assistido e crido, Senhor, naquilo que a tua palavra diz. Eu não posso fazer por eles, mas eu posso colocá-los diante daquele que pode todas as coisas, que é o Senhor, nosso Deus maravilhoso. O Senhor venha abençoá-los, o Senhor venha fazer em suas vidas, ó Pai, algo de maravilhoso, que as tuas promessas estejam se cumprindo, que haja cura, que haja, meu Senhor, libertação, que haja a tua mão maravilhosa, salvadora e bendita, sobre cada um deles, abençoando, para o teu nome ser exaltado e glorificado. Abençoa o Brasil, abençoa o Rio de Janeiro, abençoa Nova Friburgo, passe essa pandemia, Pai, que haja, meu Senhor, as medicações eficazes debaixo da tua mão protetora, para que em breve, Senhor, tudo volte ao normal, tudo volte, Senhor, conforme era antes, mas de uma forma mais excelente, para que possamos dar valor a cada dia à vida do nosso semelhante, Senhor, e acima de tudo, dar valor, ó Pai, à tua graça maravilhosa e bendita, que tem nos sustentado, nos suprido até o dia de hoje. Abençoa a tua igreja, abençoa o teu povo, Pai. Nós te pedimos, ó Pai, te agradecemos. Muito obrigado, em nome de Jesus. Amém? Bom, pastor Jonas Sérvio vai ficando por aqui. Muito obrigado pela tua audiência. Até uma outra oportunidade. Se o Senhor assim nos permitir, fique na paz e que Deus te abençoe.